Olá, nono ano! Bem-vindos de volta às nossas videoaulas de desenho geométrico. Encerramos nosso segundo bimestre, agora vamos começar o terceiro e nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo, tá? Este assunto é sobre o capítulo 9 do nosso livro, tá? É o capítulo 9 do nosso livro, que está na página 212 começa o capítulo, mas o assunto mesmo começa na 214, tá? Esse assunto, aqui é só a introdução do capítulo, aí começa aqui. Então, nós vamos estudar relações métricas no triângulo retângulo. Então, reparem bem que o principal foco é que o triângulo tem que ser retângulo. Então, lembrando que um triângulo retângulo, eu vou fazer o desenho de um triângulo aqui, ó. Aqui assim, aqui... Vamos lá. Isso aqui é o meu triângulo retângulo, tá? Aqui, ó. Aqui tem um ângulo reto, ok? Uma coisa que eu vou comentar com vocês é o seguinte, né? Esse é um triângulo retângulo porque ali nós temos um ângulo reto. Num triângulo retângulo, os lados, nos nossos estudos sobre as relações métricas, ele tem nomes específicos, tá? Então, aqui é o ângulo de 90 graus. Esse lado que a gente fala que é oposto ao ângulo, ou seja, se a gente pegar o ângulo, ó, esse lado que está bem de frente, ó, o ângulo reto está olhando para esse lado aqui, ó, tá vendo? Ó, o ângulo reto está olhando para esse lado aqui. Esse lado aqui se chama hipotenusa, tá? Esse lado aqui se chama hipotenusa. E os outros dois se chamam catetos, tá? Aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Então, ó, aquele lado que está de frente com o ângulo de 90 graus, aquele, ó, o ângulo de 90 graus está olhando aqui. Ela é hipotenusa, esse lado se chama hipotenusa, e os outros dois lados, cada um esse é um cateto e aquele é outro cateto, tá? E nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é o nosso maior lado. A hipotenusa sempre vai ser nosso maior lado. Então, aquele lado que está de frente com o ângulo reto, em todos os triângulos retângulos, é a nossa maior medida, tá? Então, esse lado sempre vai ser maior que os outros dois. Então, vamos supor, vou dar exemplo de um triângulo. Aqui pode estar medindo 3, aqui pode estar medindo 4 e aqui está medindo 5. Então, tá vendo? O 5 é maior que qualquer um dos outros dois. Então, 5, 4 e 3. Ele é o maior lado do triângulo, tá? Então, num triângulo retângulo, a hipotenusa, que é aquele lado que fica de frente com o ângulo reto, é sempre o meu maior lado, tá? O que nós vamos falar sobre relações métricas? O que significa isso? Relações métricas é assim... O lado, esse aqui, tem relação com alguma outra medida do triângulo que a gente consegue fazer cálculos e descobrir o valor, né, para um futuro exercício. Então, é a gente descobrir fórmulas. Na verdade, aqui a gente vai descobrir fórmulas sobre esse triângulo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou desenhar de novo um triângulo. Então, aqui a gente vai falar sobre algo em torno de 5 fórmulas, eu acredito. 5 e na próxima aula mais uma. Então, na verdade, acho que vão dar 6 fórmulas. Ou é 5 ou é 6, agora não lembro, tá? São 5 ou 6 fórmulas que a gente vai estar falando. Então, ó, imagina aqui esse triângulo A, B, C, com ângulo reto aqui no A. Então, aqui tem um triângulo ABC. Imagina eu desenhar uma altura. Toda vez que a gente fala em desenho geométrico que eu desenhei altura relativa, por que ele especifica altura, tá? Porque toda vez que eu desenho altura, significa que, ó, eu desenhei uma altura em relação à hipotenusa, tá? Eu desenhei uma altura relativa à hipotenusa. Por que eu uso esse termo altura? Esse termo é específico porque quando ele toca aqui embaixo, ele formou um ângulo reto para cá e um ângulo reto para lá. Então, quando vocês ouvirem falar que foi desenhado altura referente, significa que esse ângulo aqui
ficou 90 graus. Imagine vocês indo ao médico, indo fazer um exame médico, sei lá eu, e o médico vai querer medir a altura de vocês. Qual é a posição que vocês ficam? Reto, né? Vocês ficam, os meninos aí até se esticam um pouco para ficar mais alto. Então, vocês ficam numa posição reta para medir a altura de vocês, né? Vocês não ficam inclinados, vocês não ficam deitados. Vocês ficam numa posição reta para o médico medir a altura de vocês. Então, eu costumo sempre usar isso para dar como exemplo. Então, toda vez que vocês lerem que foi desenhado a altura de uma figura, a altura relativa a alguma coisa, é porque ele desenhou, né, uma altura aqui. Não significa que eu dividi ao meio essa figura, tá? Essa figura não... aqui media 10 centímetros, ficou 5 para cá, 5 para lá. Não, isso não significa, tá? Nada. Significa apenas que eu desenhei 90 graus aqui embaixo, retinho lá em cima, tá? Só que quando eu fiz essa altura, eu desenhei aqui um novo ponto, e esse ponto eu vou chamar de D. Concorda comigo que esse novo desenho que eu fiz aqui, vocês estão vendo 3 triângulos? O ABC grandão, aquele grandão igual tava ali em cima inicialmente que eu desenhei. Depois ficou um triângulo para cá e um triângulo para lá. Concordam comigo? Ó, eu vou fazer aqui, né? Até trouxe aqui meus desenhos, ó. Aqui um triângulo. Esse aqui é meu ângulo reto, né? Que tava lá, ó. Esse aqui é meu ângulo reto. Então, essa aqui era hipotenusa, cateto e cateto. Eu desenhei a altura. Então, eu vim aqui com a régua e desenhei uma altura. Então, eu fiz isso aqui, ó. Desenhei uma altura, tá? Ao desenhar essa altura, volto a falar, tá vendo? Então, eu transformei em 3 triângulos. Quem são os 3? Esse que era originalmente o triângulo ABC. Originalmente era aqui, ó. A, o B e o C. Eu chamo de lado A porque ele tá de frente com o A. O lado B tá aqui porque ele tá de frente com o lado B. E o C tá aqui porque ele tá de frente com o lado C. Então, era esse triângulo aqui originalmente. Aí, a gente veio, né, no caso, tava aqui. Então, aqui era o A, aqui embaixo. Aqui era o B e aqui era o C. Tá? Aí, eu vim e desenhei essa altura. Então, eu dividi aqui, ó, em 2 triângulos. Então, eu fiquei com... E aqui embaixo, lembra? Aqui embaixo, eu fiz, quando eu desenhei a altura, eu fiz um ângulo de 90 graus pra cá e um ângulo de 90 graus pra lá. Então, tá vendo, ó? Eu fiquei com 3 triângulos retângulos. Ó, 3 triângulos retângulos, ó. O grandão foi o que eu falei, ABC. Um que se formou aqui, desse lado, que é esse aqui, ó. Esse aqui, que é esse aqui, ó, referente aqui, ó, esse lado aqui. E um outro que ficou referente a esse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse lado aqui. Então, eu tenho 3 triângulos. E daí, o que eu vou... Aqui, o ângulo de 90 graus estava aqui, né? Aqui em cima. Quando eu dividi esse ângulo, desenhei essa altura, o ângulo de 90 graus veio parar aqui embaixo, né? Que eu desenhei a altura. Aqui, o que eu vou fazer é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse, ó. Tá certo, ó? É o mesmo o ângulo aqui. E esse daqui, eu vou marcar aqui, ó. Esse aqui é o mesmo daqui, né? Então, eu vou marcar aqui como 2 risquinhos. Gente, o que eu vou passar para vocês vão ser fórmulas. Só que eu não vou falar para vocês assim, ó, a fórmula é essa, x, e acabou. Eu vou passar para vocês como que se chegou nessa fórmula. Vocês são obrigados a saber disso? Não, vocês não são obrigados a como chegou nessa fórmula. Eu vou demonstrar, porque eu não acho certo chegar e falar para vocês, a fórmula é essa, ponto, acabou, né? Eu acho errado. Então, eu vou demonstrar. Ao final, eu vou falar para vocês. Então, a fórmula ficou assim, assim, assim. Vocês têm que chegar no final. Volto a falar, eu só vou demonstrar aqui. Não precisa obrigatoriamente saber toda a demonstração na hora do exercício. Mas, eu vou mostrar para vocês não ficarem perdidos, sabendo, chegou na fórmula assim? Nada na matemática, eu vou fazer uma fórmula. Tudo é através assim, ó. Todos os triângulos ou todas as figuras tá dando o mesmo resultado. Então eu posso criar uma fórmula para aquilo, tá? Então, eu vou fazer a demonstração. Ao final, a gente vai discutir as fórmulas.
Então, voltando aqui, ó. Quando eu fiz aqui, lembra que eu falei que eu desenhei a altura? A altura eu vou colocar como H, né? A gente usa a altura como H na matemática. Então, eu vou colocar aqui um H. Por que eu coloquei um H para cada lado, né? Porque daí vai ficar um triângulo para cada lado, pelo menos tá ali, ó, desenhadinho ali o H, tá? Então, tá vendo, ó? Eu fiquei com o lado B aqui e com o mesmo ângulo. Esse lado A, por que eu não escrevi aqui? Porque, na verdade, ele foi dividido em dois pedaços. Tem um pedacinho que ficou pra cá e um pedacinho que ficou pra lá. E foi o que eu falei pra vocês, ó, não foi exatamente ao meio, ó. Se eu colocar um de frente com o outro, ó, não ficou ao meio, ó. Um termina aqui e o outro tem esse espação, então não são da mesma medida. Então, esse lado A foi dividido em dois pedaços, ficou um pedaço pra cá e um pedaço pra cá. Eu vou chamar esse lado aqui de N. E esse lado aqui de M, tá? Então, a gente criou um novo lado aqui e um novo lado aqui, e fora essa altura que eu desenhei, tá? Eu tô fazendo a fórmula com essas letras. Coisa também que eu não gosto. Eu tô acompanhando o livro de vocês para vocês não se perderem. Porém, eu não gosto de falar sobre a fórmula com letras. Quando eu concluir tudo isso que eu falei para vocês, que eu vou discutir com vocês as fórmulas, eu não gosto de falar sobre letras. Eu gosto de entender a fórmula. Mas volta a falar, eu tô fazendo tudo isso para quê? Pra gente demonstrar por que a fórmula chegou naquilo, tá? Mas não vamos acompanhar só. Então, ó, vamos lá. Formei três triângulos, certo? E a gente acabou de ver na matéria anterior sobre figuras semelhantes. E esses triângulos são semelhantes. Ó, eu tenho um ângulo reto aqui, esse aqui e o B. Ó, aqui eu tenho um ângulo reto, esse mesmo ângulo aqui e o mesmo lado B. Tá vendo? Ó, então, eu tenho algo parecido, né? Então, eu consigo fazer aquele lance de triângulos semelhantes. Lembra que a gente fazia triângulos semelhantes? Esse está para aquele, assim como esse. A gente formava uma proporção de duas figuras, né? Lá na matéria anterior. Então, através dessa proporção, a gente vai conseguir fazer algumas fórmulas aqui. Por quê? Porque aqui nesse triângulo original, a gente tinha a medida desse lado, desse e daquele. Quando eu criei um H, eu criei uma nova medida. Ó. Essa medida eu não sei qual que é essa medida. E quando eu dividi aquele lado A em duas partes, eu também formei novos lados. Então, o que é relações métricas? É relacionar essa altura que eu criei e esses dois lados novos que eu criei com aquele triângulo original, tá? Então, eu vou começar aqui minhas fórmulas. Vamos fazer de dois em dois, tá? Eu vou começar com esses dois aqui. Esse triângulo e esse. Então, volto a falar. Eles são triângulos semelhantes. Mas lembra que eu falei para vocês que para fazer proporção, eu tenho que como é que se diz? Observar certinho qual lado que eu tô fazendo. Tá vendo que o ângulo reto tá aqui e meu ângulo reto tá aqui e eu tenho esse ângulo que é igual a esse. Se só tomem cuidado como trabalhar. Por quê? Esse lado C, ele tá entre o ângulo reto e esse ângulo aqui, certo? Ó, o lado C, desculpa, não sei como é que eu falei. O lado C está entre esses dois ângulos. Nessa figura, quem está entre o ângulo reto e o ângulo? É o N. Vocês estão observando? Então, ó, o C está entre o ângulo reto e isso. Nessa figura, quem está entre o ângulo reto e esse é o N. Então, é aquele lance que eu falei para vocês. Lembra na matéria anterior, eu falei, às vezes o triângulo tá desenhado de maneira errada. Vamos supor, esse triângulo, o ângulo reto tá aqui. Então, vamos colocar o ângulo reto aqui em cima? Vou colocar aqui, ó. Agora tá igual? Não, não tá igual ainda. Por quê, professora? Porque esse ângulo é igual a esse, e eles não estão na mesma posição. Como que eu faço para deixar aquele triângulo e esse exatamente na mesma posição? Então, eu vou fazer assim, ó. Assim, ó, concorda? Esse ângulo é esse aqui, ó. Ó, aqui eu desenhei ele aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo reto eu vou desenhar aqui atrás. Quem que tava aqui? O N. Então, eu vou colocar o N aqui. O que mais? Tinha um H aqui. Então, esse H veio pra cá.
Quem que tá aqui? O C. Então, eu vou colocar o C aqui, ó. Aí, ó, se eu colocar ele assim, ó, ele vai estar igualzinho, ó. O ângulo reto aqui em cima, o ângulo reto aqui em cima. Esse tá aqui, esse tá aqui. Então, agora os dois ângulos, eles estão na mesma posição, esses dois triângulos. Então, ó, eles estão exatamente na mesma posição, tá? Aquele é diferente, sim. Mas, a semelhança de triângulo me diz o seguinte, eu tenho que ter dois ângulos semelhantes e lados proporcionais. E eu vou ter esse lado proporcional a esse e esse proporcional. Então, tá dentro da nossa teoria, tá? Então, eu vou fazer a seguinte relação. Esse lado C está para esse lado C, é o mesmo que esse N aqui, ó. Tá vendo, ó? Entre esses dois ângulos, esse é o C. Nesse triângulo, entre esses dois ângulos, tá o N. Então, C está para N. Assim como esse A, tá vendo, ó? Que é esse ângulo aqui, esse lado aqui de baixo, está para esse C. Então, o A aqui de cima está para o C aqui de baixo, tá? Então, eu montei a proporção de figuras semelhantes. Figuras semelhantes é esse lado está para esse, assim como esse está para esse. Era assim que a gente fazia, lado igual, certinho, bonitinho, ó. Esse é de frente com ângulo reto, esse é o de frente com ângulo reto. Eu peguei exatamente os mesmos lados. Se eu fizer aquela fórmula assim, ó, C vezes C, né? Proporção a gente resolve assim, né? Quanto que é C vezes C? É C ao quadrado, não é 2C, tá? É C ao quadrado. E quanto que é A vezes N? É A vezes N. Não tem valor, a gente deixa assim, tá? Essa foi a primeira relação que eu consegui tirar. Tem mais relações? Tem mais relações. Então, vamos lá. O C está para o N. Agora, vamos usar o outro lado, esse aqui, ó. Assim como o B está para o H. O B está para o H. Então, a gente vai fazer a fórmula assim, ó. C vezes H é igual a B, é igual a B vezes N. E deixa assim, tá? Não mexe, não faz nada. Temos mais alguma relação que dá para fazer aqui? Tem mais uma proporção. Aí eu posso fazer que o A está para C, assim como o B está para o H. Então, eu posso fazer mais uma relação aqui, ó. A está para C, assim como B está para H. A vezes H, B vezes C. Ó, vai começar a sair as fórmulas ali, tá? As fórmulas vão começar a sair ali. Tudo bem? Tem mais alguma relação? Tem. Eu vou fazer agora com outro triângulo. Aqui, ó. Esse triângulo com esses dois pequenininhos aqui, ó. Vou fazer a relação deles. Então, vamos lá. Esse aqui com esse daqui, né? Era esses dois aqui, ó. Tá? Volta a falar, se eu colocar assim, eles não estão na mesma posição, né? Pra ficar na mesma posição, eu vou virar, ó. Assim eles ficam na mesma posição. Assim eles vão ficar na mesma posição. Tá? Aqui, ó, o ângulo reto com o ângulo reto. Tudo bem? Agora que eles estão na mesma posição, eu vou fazer algumas relações aqui. E vou começar pelo H. Peraí. Esse lado ainda não tá certo. É aqui assim. É assim ainda, ó. Pra esse lado ficar aqui. É assim. Assim eles estão iguais, tá? Então, esse lado aqui é o N, né? É o N. N está para o H, assim como o H está para o M. Fazendo aqui, ó, eu tenho H ao quadrado é igual a M vezes N. Mais uma relação aqui. O C está para o B, assim como o H está para o M. Então, tem mais uma fórmula aqui, ó. CM igual a B vezes H. Mais uma fórmula aqui é os B está para o C, então esse lado aqui está para esse, assim como o N para o H. Então, C vezes H
B vezes M, tá? E aqui eu formei mais fórmulas. Tem mais? Tem, deixa eu ver, tá aqui, deixa eu tirar esse com esse. Agora eu vou pegar esse com esse. Agora sim. E esse com esse, para ficar na mesma posição, eu vou inverter, vai ficar ali o ângulo reto. Aqui vai ser meu M. Aqui vai ter os 2 risquinhos. Aqui embaixo é o B. E aqui meu H. Então, ó, para eles ficarem na mesma posição, eu fiz assim, ó. Daí eles ficaram na mesma posição, tá vendo? Ó, ângulo lá, ângulo aqui, ângulo lá, ângulo aqui. Fazendo esse daqui, ó, a gente vai tirar essas medidas aqui. B está para M, assim como A está para B. Ó, o B, que é esse lado, está para esse, assim como esse está para esse. Fazendo aqui, ó, B ao quadrado, A vezes M. Tá? E daqui, deixa eu ver se eu saí já com todas as fórmulas. Acho que aqui eu encerrei as fórmulas. Só tem mais uma. Esse era o triângulo original, ABC. Se eu montar esse com esse, né? Então, lembra que originalmente aqui era o valor de A. Esse novo triângulo que eu desenhei, eu separei em 2 partes esse A, um pedaço aqui e um pedaço aqui. Se eu juntar esses dois novamente, esse lado, esse M com esse N, se eu juntar eles aqui, ó, eles formam o A. Então, é mais uma fórmula. A é igual a M mais N. Tudo bem? Então, aqui, ó, o livro de vocês trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fórmulas só aqui, tá? Ele chegou em 7 fórmulas só aqui. Eu costumo usar com mais frequência essa. Essa aqui a gente acaba usando, eu nem considero ela uma fórmula. E essa daqui. São as que eu mais uso, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho um triângulo, aqui ó, vou vir pra cá. Quando eu tenho um triângulo, aqui era a hipotenusa e aqui eram os catetos. Eu desenhei uma altura, volta a falar, então eu tinha aqui o lado A, o lado B e o lado C. É sempre oposto, tá vendo? O B é lá, o C é aqui e o A é aqui. Eu falei que quando eu criei essa altura, que a gente chama de H, eu criei 2 novos lados, né? Foi o que eu falei, eu dividi essa figura em 2 novos lados, o N e o M. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, gente, eu vou parar esse vídeo e eu vou discutir com vocês essas fórmulas no próximo vídeo, tá? E vou dar os meus exemplos, como que vocês vão usar essas fórmulas. Tudo bem? Vamos focar nessas fórmulas aqui, tá? A gente também não vai ter que decorar todas as fórmulas, não. A gente vai focar nessas daqui, são as principais. Vou parar esse vídeo, no próximo eu explico melhor para vocês. Tchau, tchau!